voltamos. O PDCA para a solução dos problemas é muito importante. Pode ser, como eu estava falando no vídeo anterior, qualquer tipo de problema, tá? Numa empresa nós temos diversos problemas no dia a dia, tá? Então, de que forma vamos adotar para solucionar aqueles problemas? Seja ele qual for o problema. O tesoureiro lá falhou, não sabe controlar os cheques, o caixa não está controlando bem o seu fundo fixo, vamos dizer, departamento de custos, de contabilidade, estão pagando juros ou multas por trabalho mal feito. Então, todos são problemas na empresa, seja eles qual forem. Então, também pode utilizar o método PDCA? Claro que pode usar. Não só vislumbrando orçamentos, não só lançamentos de produtos, fabricação de produtos, prestação de serviço, não. Dentro da própria empresa nós temos problemas. E esses problemas são solucionados também pelo PDCA. Tá? Então, um problema qualquer, seja ele qual for, você primeiro vai identificar o problema. Lá no planejamento, no setor de planejamento. Planejar. Você vai entender para poder montar estratégia. Então, identificar o problema, observar o problema. Tá? Você vai identificá-lo primeiro, o problema é esse. Vamos observar por que acontece esse problema. Vamos analisar o que pode ser feito. Vamos elaborar o plano de ação. Tá? Então, tudo isso no setor de planejamento. Você identifica, você observa, você analisa e elabora um plano de ação. Chegou-se a um denominador comum, esse problema aconteceu por isso, a ação é essa. Manda para ser executadas as ações propostas. Então, lá no planejamento, do planejamento sai direto para a execução das propostas. Então, essas ações que serão propostas para resolver, para solucionar o problema. Executadas as ações que foram propostas lá no setor de planejamento. Verifica-se, vai para o checklist para verificar os efeitos do trabalho executado. Ok, foi bem executado, ou que foi executado lá o planejamento, deu todos os caminhos. As pessoas foram executadas de acordo com os caminhos que foram dados. E aí foi verificado por outras equipes, foi verificado que os efeitos desse trabalho estavam corretos. Se está correto, é só padronizar e está concluído o problema, a solução do problema. Então ele fica padronizado todas as vezes que houver, ou já foi identificado, aquele problema já está solucionado, está concluído. Tá? Então, padronizamos o problema e concluímos o problema. Ora, deu errado. Então, deu errado. Ou seja, foi lá no planejamento, identificou-se, observou-se, analisou-se, elaborou um plano de ação. Ele foi para o setor de execução, para executar as ações que foram propostas lá no setor de planejamento. Lá no cheque, depois de executado, as ações conforme no setor de planejamento as exigiu. Verificou-se e os efeitos desse trabalho executado não foi bom. Não foi bom? Não? Então volta para o planejamento, tá? Vai agir. Que ação vamos tomar nesse caso? Volta para o planejamento. O planejamento vai novamente realinhar, tá? Corrigir para um novo planejamento, porque o planejamento anterior não deu certo. Então se faz as devidas correções, já se sabendo que quando chega lá, verifica que o trabalho não foi bem executado, já se vai com relatórios dizendo o porquê. E aí o planejamento é refeito, novamente é enviado para execução, novamente o cheque verifica, está correto, solução do problema, beleza, problema resolvido, padroniza-se e conclui. É assim que funciona o PDCA, tá? O PDCA é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Tá? Vamos supor assim, rapidamente, só para que vocês tenham uma ideia, resolver um problema sem utilizar o PDCA. Como resolver um problema sem utilizar o PDCA? Ó, vê, tem um problema. Aí, aquele problema não vai ser utilizado no método do PDCA. Então, aquele problema. Identificou-se a causa fundamental. Suponhamos, eu comprei uma geladeira e ela veio, tá certo, estava esquentando o congelador que é para congelar estava esquentando, não estava atingindo a temperatura ideal. Esse é o problema, a causa do problema é esse. Então esse problema de que forma foi resolvido, gente? Foi devolvido uma nova para foi devolvida a nova para o usuário e aquela velha ficou lá no depósito, no almoxarifado, tá certo?
Ou seja, a ação de correção foi somente para remover o sintoma. Ou seja, qual era o sintoma? A geladeira estava o congelador estava sem congelar. Então, atendeu o usuário imediatamente, entregou a geladeira e pegou a geladeira que estava com defeito e colocou lá no seu almoxarifado. Ou seja, apenas removeu o sintoma, tá? E aí, as causas fundamentais do problema não são investigadas. O que acontece? Não são tomadas ações para bloquear as causas fundamentais do problema. As mesmas causas fundamentais vão atuar novamente. Ou seja, problema será reincidente, tá? Ou seja, se ao invés disso tivesse o problema agiu corretamente, entregou uma nova geladeira ao cliente, ao consumidor, ao usuário daquela geladeira, mas pegou essa geladeira, ligava-se para a fábrica, preenchia-se, ligava para aquela fábrica, identificava junto a ela todos os problemas que houve, para que esse lote fosse verificado, devolvido à fábrica, e a fábrica tomar a atitude de corrigir aquele problema que houve, para que não haja nos outros lotes, para não provocar a insatisfação do cliente. Então, esse problema seria resolvido desta forma com PDCA, mas sem PDCA, o problema seria reincidente. Apenas trocou a geladeira e as outras que estão com os problemas com o mesmo defeito iriam para outros clientes, iriam causar transtornos. Ok, gente? Então, sem PDCA não dá para resolver o problema. Sempre resolver o problema, sempre dá solução com o método PDCA, um dos mais conhecidos. Obrigado, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço.